Vamos começar a responder a pergunta da nossa semana. Seria os Estados Unidos uma democracia? O que é democracia? Democracia é onde nós temos o demos, o povo, e crateu é o governo. Ou seja, democracia seria o governo do povo, o governo da maioria. Portanto, nos Estados Unidos a maioria manda? Não, a maioria dos Estados Unidos ela é composta por pobres, né? Os Estados Unidos é um país onde um terço da sua população quase depende de cupons, é um país que está graçando a pandemia e mostrando a verdadeira face do pauperismo por todas as periferias dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país onde o corte, a clivagem étnico e racial demonstra muito bem quem manda e quem não manda no país. Os Estados Unidos é um país com a maior população encarcerada do planeta, seja em números absolutos, seja em números relativos, e desta população, a esmagadora maioria, ou seja, 9/10 dela, é composta de homens negros e latinos, sendo a sua maioria negros. Então, é os Estados Unidos uma democracia? Não, acabou o vídeo. Não, tô brincando, o vídeo não acabou. Poderia ter acabado aqui, mas nós vamos ir além. O que existe nos Estados Unidos é um tipo muito específico de suposta democracia, porque, na real, nenhuma das democracias burguesas, das democracias liberais, modernas e contemporâneas, que adoram se pintar sob um verniz democrático, são de fato democracias, porque o povo não manda nelas, não são democracias populares, né? Nos Estados Unidos, em específico, nós temos um tipinho ainda mais especial que este livro aqui, O Maravilhoso Contra a História do Liberalismo, do menino Domênico Losurdo, nos mostra muito bem, que inclusive não é uma tese do Losurdo, é uma tese que ele aporta no livro a partir de historiadores e de historiógrafos da história estadunidense, que é a Herrenvolk Democracy, vai aparecer escrita aqui, Herrenvolk, povo escolhido, democracy, democracia. Qual seria então este povo escolhido nos Estados Unidos? Bem, a verdade é que é só olhar para a cor desta parede aqui que você vai ver quem são os escolhidos dos Estados Unidos. Os Estados Unidos continuam sendo, sempre foram e provavelmente ainda vão ser por muito tempo, uma democracia racial. Os Estados Unidos é construído em cima de um gigantesco cemitério indígena, sobre o qual eles erigiram um gigantesco cemitério de escravos. Estados Unidos conseguiu o que conseguiu, primeiro exterminando seus povos originários e depois transplantando africanos escravizados para que esses trabalhassem forçosamente nos Estados Unidos. Dos 6 primeiros presidentes estadunidenses, 5 deles eram possuidores de escravos. Ah, João, mas essa tradição escravagista norte-americana terminou depois da guerra com Abraham Lincoln? E não terminou. Vamos lá. Primeiro, não apenas no século XIX inteiro, vamos falar um pouco do liberalismo, vamos voltar antes no século XVIII. Os pais do liberalismo, como Locke, por exemplo, quando eles não tinham escravos eles mesmos, eles eram grandes acionistas de quem vendia e traficava escravos. São pessoas que acreditavam na benesse que faria o trabalho de 16 horas por dia para uma criança de 8 anos numa prisão panóptica. É desse tipo de gente que a gente está falando. Vamos para o século XIX. Alexis de Tocqueville, esse deleite de ser humano, conseguiu a proeza de ir para os Estados Unidos e passar meses perambulando de um lado para o outro, escreveu seu livrinho que os liberais amam, rasgam a seda até hoje pro Tocqueville. Sabe o que não tem no livro do Tocqueville? Nenhum negro, nenhum escravo, nenhum índio, tá? Então, assim, esta era a realidade dos Estados Unidos no século XVIII, essa foi a realidade dos Estados Unidos no século XIX, e essa continuou a realidade dos Estados Unidos mesmo depois da abolição da escravatura. Lembrando que já no final do século XIX a gente começa com a perseguição institucionalizada na forma de, por exemplo, a Ku Klux Klan.